E aí, queridas, tudo bem com vocês? Bom, vim aqui no Close Friends para falar a respeito da mesa real, a leitura que eu fiz, né? Eu utilizei a técnica das 36 cartas na mesa para fazer a previsão de um ano para Mateus. Nessa abertura, apareceu, cara, quase nada de futuro para ele, assim, do que vai acontecer. Eu tô fazendo uma análise bem devagar, então vou lá, paro, volto na mesa, tá na mesa ainda, né, desde ontem, e faço o que eu tenho que fazer, depois eu volto, sento, analiso, dou uma estudada naquilo. E algumas coisas eu vou adiantar aqui para vocês, tá bom? A minha interpretação do fato da posição em que ele sai nessa mesa real aqui é que ele vive nos próximos 12 meses aí em função do passado. Embora ele queira fugir disso, né? Pô, eu quero estar para lá, para o meu lugar, perto da minha mãe, mas ao mesmo tempo, aonde tem as oportunidades nas cidades grandes, né, tipo São Paulo, Rio, e ele quer muito isso, porque ele viu que é daí que vem a grana. Como eu parava de fazer a análise, passava algum tempo, às vezes até horas para eu voltar, né, para ir fazendo outra parte, porque é como se fosse assim, eu vou explicar. Então, eu aplico uma técnica para tirar daquilo ali o que eu consigo de informação. Aí, vou para outra técnica para tirar outro tipo de informação. E assim, a gente vai aplicando técnicas nessa mesa, tá? Às vezes, as informações se repetem. Então, por isso, eu dei uma editada e depois quero que vocês avaliem, né? O bom dos membros é isso, que vocês avaliem essa leitura, se tá muito repetitivo, tá? Mas esse primeiro vídeo, ele é uma análise do momento presente do Mateus e o que vai influenciar. Então, essa análise desse primeiro vídeo é uma projeção de futuro. O que é projeção de futuro? É como se fosse um holograma, uma sombra, né, ou um reflexo. O futuro vai receber desse momento presente o impacto, né, do que está acontecendo nesse momento presente. O momento presente, ele é sempre assim, alguns dias antes e alguns dias depois. De certa forma, esse presente que a gente está vivendo já é uma influência do passado, do nosso passado. Foi uma forma até de eu tirar o máximo que eu posso de uma leitura de previsão de futuro, onde não aparece muitos acontecimentos de futuro. O que apareceu foi todo o passado. E assim, gente, eu não acompanho Mateus e Isabelle. Para quem está assistindo e acompanha, às vezes pode até dizer assim, nossa, mas isso daí eu já sei. Só que, entende, eu tô como se eu estivesse andando no escuro, né, assim, vendada, e eu vou vendo as coisas. Isso é o que muita gente não entende. Só que o bom disso é que eu não me deixo envenenar ou influenciar pelo que eu tô vendo com esses olhos. Então, eu vou trazer o que tá por trás daquelas ações, daqueles acontecimentos de verdade, não que está sendo mostrado e falado. Depois que eu terminei ontem de fazer essa primeira parte, que é essa análise, eu fui ver os vídeos que uma membro, né, seguidora, que é uma querida, tinha me mandado uns vídeos dos stories que ele fala, né, que assumiu, foi eu que pedi, porque ela falou que da interpretação que ela deu para o que ela estava assistindo. E eu vi de forma diferente, mas ela disse que quem acompanha enxerga dessa forma, né? Enfim, que ela estava falando lá. E quando eu vi o que ele estava falando no vídeo, eu digo, putz, grila,
Isso daí tudo eu falei na leitura que eu fiz. É foda. E agora, eu posto ou não posto? Só que eu tô postando na minha maneira. Eu fiz a leitura, vi algumas coisas que ele falou e eu pensei, cara, vai ficar tipo assim. Ela tá falando o que ele falou. Mas já aconteceu de eu fazer previsão. Aqui, vou dar um exemplo de Juliette. E de eu dizer assim, gente, ela sente isso. Vamos dizer, até mudar o cabelo, né? Porque quando a gente faz previsão de futuro, dependendo da técnica, nessa época eu utilizei o tarô, é outro tipo de técnica. E aí eu falei sobre a aparência, que ela estava muito motivada a isso. E aí vem ela nos stories depois que eu fiz a previsão. Então eu fechava a minha boca, ela abria dela. Então era uma sincronicidade. Só que do jeito que aconteceu agora com o Matheus foi diferente, porque quando eu falei muitas coisas ali, ele já tinha falado. Pra ser bem honesta, eu também fiquei bastante confusa com essa leitura, porque ele não tem energia nenhuma nesse momento para fazer nada, para focar no futuro. Nos próximos meses eu achei bastante confuso o fato de que haveria, por exemplo, todas essas questões do passado ali, trazendo algo novo, algo de diferente para ele. Mas não me revela o que é. Sabe, não vem o que acontece depois. Só parece muito o passado. Aí eu vou para outra história para explicar melhor, tá? É por isso que eu fiquei confusa, porque não parece coisas para o futuro. Isso me preocupou e não quero falar besteira e nem deixar ninguém preocupado, entendeu? Então, assim, eu preferi, ao invés de puxar a previsão daquela mesa real, até tentei ali ver algumas coisas, mas alguma coisa me dizia para eu não trabalhar mais com aquela mesa. Isso já tava me falando, só que eu tava insistindo. Digo, não, eu vou insistir, porque eu abri na hora, eu sou muito metódica para eu abrir, antes de eu abrir, me conecto tudo. Não teve jeito. Adiei para hoje. O motivo principal da minha confusão, além, obviamente, dessa questão de futuro, falta ali elementos para eu ver futuro. Uma pessoa que não tem futuro é uma pessoa que já se foi, partiu dessa para melhor, né? O que não é o caso. Calma, gente. O que eu sei é que tem algo relacionado à herança, tá? Patrimônio. Tem aquele elemento de luto. Então, é possível que alguém da família, muito importante dele, fique doente. E ele tem que se dedicar um bom tempo para isso, até suma um pouco das redes sociais, tá? Eu tô tentando primeiro esclarecer isso. Traz muito para mim uma sensação de que tem um elemento no ar ali de uma partida. É por isso que não tem essa projeção de futuro durante esse período de um ano. Porque imagina, vamos lá. Se existe a possibilidade, eu ainda não tô falando que tem, porque eu ainda não cheguei na parte da saúde dele. Porque na mesa real não apareceu a saúde dele como problema, tá? Então, por isso que eu acho que é alguém de perto. Mas vamos só supor aqui, pra gente entender um pouco o motivo de não ter aquela coisa do futuro ali. Se você passa boa parte do tempo doente, ou tratando uma doença, realmente você não pode focar em outras áreas da vida, né? Profissional, você não tem como estar ali muito viajando. E o mesmo acontece se for alguém muito importante para você. É marcante também a dificuldade que ele tem de manter um relacionamento nesse período de um ano. Eu acredito que quando eu tirar para a Isabelle, eu vou entender muito melhor, porque como eu falei, eu não quero ficar misturando a Isabelle numa leitura para o Matheus. Eu queria poder, como eu sempre faço aqui no canal, a leitura, quando eu faço a leitura individual, ela é individual e eu consigo excluir
a outra parte ali, né? A pessoa. A não ser que seja casado, esteja morando junto, mas um namoro ou quando tem uma separação, tem que se excluir, né? E como veio na leitura dele muito ainda essa energia da Isabelle, eu queria poder tirar primeiro para ela, para ver se do lado dela aparecem mais coisas, né, sobre isso. Eu vou pegar todos esses stories que eu tô fazendo aqui com vocês agora, que eu tô falando, dando esses spoilers, né, pro Close Friends, porque vocês são membros, o pessoal, o público não tá vendo, os outros seguidores do Instagram não estão vendo, só vocês membros. E eu vou criar um vídeo só desses stories, tá? E essa leitura de previsão anual pro Mateus. Eu sou Shelly e essa é uma leitura para Mateus. Eu abri as 36 cartas do baralho cigano ou Lenormand e essa parte da leitura é uma análise sobre como é que tá o presente momento do Mateus. Como é que os acontecimentos influenciam na vida dele, o que ele pensa, como é que ele se comporta diante dos acontecimentos, as motivações e como isso vai repercutir no futuro. Primeiro, este vídeo que você está assistindo é uma análise sobre o momento presente do Mateus. E a partir daqui, a gente vai fazer o outro vídeo, que no outro vídeo... Como eu já trouxe esse vídeo aí, longo, né, sobre essa análise e expliquei para vocês, vocês estão sabendo, né, do que está acontecendo, e quando faz uma previsão de futuro não aparece muita coisa, e eu tô explicando nos stories o porquê, você já tem esse conteúdo como se fosse a previsão dele anual, tá? Então, vocês ficam com todas essas informações que eu tô passando aqui sobre o Mateus, como conteúdo de membros. E eu vou dar um tempo dessa energia do Mateus e vou ver a energia da Isabelle, tá? A próxima leitura eu prefiro focar na Isabelle. Você já tem um vídeo muito longo aí, de quando eu abri a mesa real, explicado o que apareceu e o porquê que tá sendo tão difícil fazer essa previsão anual. O que de principal vai acontecer na vida do Mateus durante esses 12 meses, marca não tem como. Uma grande finalização, um luto, superação, assim. Vai ser um ano de superação para ele, tá? Um ano bem bloqueado, bem difícil. E, obviamente, que vai depois, as coisas vão se estabilizando, né? Por isso que eu falo, eu vejo patrimônio, eu vejo herança, eu vejo ele melhorando, ele reestruturando a vida dele ao longo desse um ano. Em termos de parceria com mulher, tá bem difícil para ele, viu? Para ele se entender com qualquer mulher. Às vezes eu ficava em dúvida se era uma criancinha que, de repente, alguém ficasse grávida dele, tipo, por acidente, né? E esse bebezinho não vingasse. Vocês lembram do Whindersson Nunes com aquela menina, logo depois que ele terminou com a Luísa Sonza? Eu tô brincando, tá, gente? Se alguém for fã dela. O Whindersson ficou com a menina e a menina engravidou, perdeu o bebê e eles se separaram, não deu mais certo. Então, assim, não tô batendo martelo que é isso, porque tem aqui muitas possibilidades, assim, entendeu? Tô olhando aqui pras cartas. Dito isso, tá entregue aqui essa previsão aí. Vocês já entenderam os principais acontecimentos aqui na vida do
dele, já expliquei, né? Ele vai ter que lidar com uma perda ou com alguém muito doente, que ele vai ter que desprender tempo, alguém que é importante para ele, tá? Por enquanto é isso que eu vejo. É um ano difícil de superação, mas que no final das contas eu vejo ele se reestruturando aqui, financeiramente, possivelmente por conta de uma herança, de um patrimônio que ele recebe. Né, tem uma carta aqui que também mostra que pode ser ele ganhando alguma causa na justiça, tá? E a gente vai tirando essas dúvidas, vai aprofundando isso. Aqui, ó. Pra finalizar, tá? O ano dele marca aonde ele vai cair a ficha dele de muita coisa. Ele é possível que haja arrependimento de querer fazer as pazes, sim, com o passado. É por isso que eu vejo essa conversa difícil com a Isabelle, talvez até um pedido, um chamado aí de socorro, né? Mas isso não é agora, tá? Isso ainda vai acontecendo, as coisas, né? E existe, obviamente, muita mágoa do Neida. Muita mágoa, muita dor. E essa previsão aí é para 12 meses, tá bom? Por isso eu vou fazer um vídeo desses stories. Também amo você. Ó, é assim. Concluímos aqui, tá? Para que daqui no próximo mês, em março, eu faço uma leitura para liberar, né, para o público. Como sempre, os membros recebem em primeira mão, mas em março eu vou fazer uma nova previsão para Mateus diferente. Essa previsão é uma previsão que a gente chama de roda da vida, que é com o tarô, tá? E o tarô ele traz bem mais detalhes, ele vai aprofundando mais. E aí eu faço para as áreas da vida dele, por isso que é chamado de roda da vida. E a gente vai vendo aí se o negócio vai andando, né? Então eu quero dar esse tempo aqui pro Mateus, tá? Porque a energia dele tá bem bloqueada. Se acalmem, viu, gente? Se fosse algo relacionado à morte da pessoa em questão, vocês jamais saberiam por mim. Se eu visse, ficaria calada e faria egípcia. Evitaria fazer até tiragem, porque eu já saberia o que ia acontecer e tal. Mas não é o caso, tá? Se tiver alguma questão de doença diretamente com ele ou um acidente, porque eu acabei falando, né, de acidente, inclusive pode ser de alguém próximo a ele, tá? Até posso, isso eu posso comentar, né? Isso eu posso falar, não de uma forma assim para chamar a atenção sair da bolha aqui de vocês que são fãs. Então eu não gosto disso, né? De chamar a atenção através de coisas negativas, tá bom? Quando você vai tirar para Isabelle? Gente, olha, para Isabelle, talvez semana que vem, tá? Porque essa semana já dei muito conteúdo para vocês, muito conteúdo para vocês. E vamos respeitar a energia dele, a energia dela, tá? Isso não é uma brincadeira, aqui não é delivery, sabe? A vida de seres humanos são energias, eles têm os protetores deles, todos nós temos, e a gente tem que sempre estar pedindo permissão, né? Tem os ancestrais, tem todo. Eu acredito nisso, né? Pelo menos. Então, eu tenho que ter um mínimo de respeito ali, tá? Principalmente se eu levo a sério
esse trabalho.